os índices, tal. Esse site aqui é interessante, mas infelizmente eu não consegui identificar quem foi que fez esse material. Então, eu vou até já descer bem no finalzinho desse conteúdo. Eu utilizei este gráfico aqui, ó. Ó, evolução do quadro clínico, né? Do quadro clínico seria, né? Então, aqui tem alguns dados. Provavelmente, ó, é feita a partir do gráfico uma abordagem sobre a evolução do quadro clínico dos acidentados, né? Pessoas que se acidentaram, tal. Não sei, deve ter algum local específico, tal. Ou é um, como é que eu posso chamar? Uma amostragem, né, de pessoas, né, de alguma empresa X, tal. E eles levantaram essas informações. Sendo uma imagem, eu baixei também, mas para facilitar ainda mais, eu condensei essas informações num bloco de notas. Esses aqui são os links, né? Esses materiais. Nós vamos passar para vocês também da Cielo, né? E das monografias Brasil Escola UOL. É bastante interessante, tá? Esse aqui ainda não, como eu falei, eu não consegui verificar quem foi que fez, mas no Cielo você consegue, isso é legal. Então, pode ser um estudo de uma outra monografia, vocês podem até utilizar como base. Principalmente se for uma monografia de trabalhos de mestrado e doutorado, imagina, né? As teses e defesas, né? Os cadernos desses estudiosos. Então, eu condensei as informações aqui para ficar mais fácil, né? Então, vamos confeccionar o gráfico. Vamos adicionar, então, aqui o título, né? Quadro, evolução do quadro clínico de acidentados no trabalho, né? Então, se eu quiser que fique numa linha também, da mesma forma que o primeiro, para ficar um padrãozinho, né? Eu posso diminuir a letra lá. Tal, ficou legal. E adicionar o meu gráfico. Eu posso também inserir nessa barra, ó, gráfico, ou simplesmente nos componentes, aqui nessa caixa de componentes. Ó. Aqui vai uma dica para vocês. Existem vários modelos. E qual utilizar? Eu aconselho 4 modelos. Os demais são muito específicos. Colunas, linhas, pizza e barras. Quando utilizar cada um deles? O de barras, né? Deve ser utilizado quando for um material, dados ranqueados. Por exemplo, estado de São Paulo, quais cidades estão tendo a maior incidência do coronavírus? Aí os dados vão ser demonstrados, suponhamos que São Vicente está em primeiro, depois Praia Grande, e assim vai tornando um ranqueamento. Você vai conseguir ter uma ideia de ranking, né? Nessas barras. Ó, vou clicar para vocês verem, ó. O ranqueamento. A primeira seria a maior, a segunda a menor, ou de repente a primeira a menor. Mas é claro que você teria que dispor dessas informações também. E você vai entender daqui a pouquinho como. No Excel, as opções de gráficos são bem melhores. Mas você pode fazer um gráfico direto aqui no PowerPoint também. Pizza para porcentagem, tá? Trabalhe o gráfico de pizza para porcentagem, porque você tem a pizza como um todo 100% e cada fatia é uma porcentagem de alguma determinada situação. Linhas, quando se tratar de uma comparação em tempo. Por exemplo, janeiro teve 10 incidências de coronavírus, fevereiro 20, em março desceu para 15. Então, é uma incidência, né? São incidências. Em um período de tempo. E, por fim, colunas. Colunas é quando realmente eu tenho um dado que apenas é para exibir em quantidade. Foi 10 para um, 20 para outro, e é o nosso caso aqui, né? Que é o nosso caso dos nossos dados que foram levantados. Ó, a cura 39. Não é eu não quero mostrar em ranking,
O meu foco nesse momento não é mostrar ranking, é apenas mostrar a gravidade da situação, né? Apenas isso. Então, eu vou utilizar o agrupamento, gráfico de agrupamento, né? De colunas. Posso selecionar outros modelos, tá? Vai depender. Esses daqui, por exemplo, é quando eu tenho 3 informações. Lá. Veja que eu tenho aqui uma informação em X, né? Que são as categorias. Em Y, que são esses números na lateral esquerda. E em Z, que são as séries, né? Então, aqui eu tenho um gráfico 3D, eu consigo trabalhar com três informações. Seria o quê? Quantidade em Y, faixa etária em série e sexo em categoria, né? Bom, vamos lá. Mas eu vou selecionar aqui apenas simples coluna, né? Ok. Ele já abre para mim o local em que tem os dados, né? Esses aqui são dados fictícios para eu ter uma ideia do que eu estou trabalhando. Se eu fechar essa caixinha por algum acaso em editar dados, olha lá, perceba que as informações de designer, de gráfico e formato só aparecem quando eu estou clicando no gráfico selecionado, olha lá. Então, são caixinhas especiais do gráfico. Então, eu vou em design de gráfico e editar dados. Seria a mesma coisa para selecionar dados também. E vou alterar o meu gráfico. Em categoria, eu vou colocar as informações pertinentes a cada uma das situações, né? Cada uma das situações, né? Ocorridas, cura, incapacidade parcial, tal. E série vai ser esses valores 12, 92. Se eu só tenho apenas uma única série, tem gente que fala, eu vou colocar aqui. Não, porque, vamos lá, vamos começar a confeccionar. Cura, né? Cura. Ctrl C, copiei, né? Vim em categoria, deletei com a tecla del. Professora, qual é a tecla del, né? De deletar. Vamos lá para o nosso tecladinho. O deletar tá aqui, ó. Normalmente ele fica nessa região aqui, ó. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Tá? Deletar normalmente fica aqui. Ó. Insert, delete, deletar, tá? Se eu pesquisar, deixa eu ver se isso aqui tá mais fácil para enxergar. Ah, isso aqui tá mais fácil. Ó, aqui em cima. Se for um teclado de notebook, por exemplo, né? Então, ok. Voltando ao nosso gráfico. Cura. Cura. Só tem uma única informação para cura lá, 39. Então, eu vou colocar do lado de cura, 39. É uma tabelinha, né? Isso aqui é uma tabela que vai ser transformada em gráfico. As demais informações, essas demais colunas se mostram desnecessárias. Eu posso excluí-las, né? Ó, selecionei, ó, vim aqui na coluna C, cliquei com o de esquerdo, arrastei até a coluna D, tá? Selecionei então as duas colunas. Com o botão direito em cima dessa seleção, eu posso excluir, né? Porém, eu posso simplesmente ignorar essas duas colunas. Como? Então, vendo esses quadradinhos aqui coloridinhos, ó, vermelhinho, azulzinho, se eu vier com o mouse em cima deles, vai aparecer esse tipo de setinha aqui, para arrastar. Se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar para dentro, ó, eu vou ignorando essas colunas. Vejam, ó, já ignorou. Ficou apenas com a série 1. Então, eu posso ignorar elas, não precisa apagar. Vai que, de repente, no futuro eu preciso. Apesar que seria simples, eu criaria uma outra coluna e simplesmente puxaria de volta. Vamos lá. É bem simples mesmo. Então, vamos aqui adicionar as informações, né? Eu fiz isso justamente para facilitar, porque imagina eu ter que copiar do texto, né? Olha lá, veja que estão aparecendo já ali embaixo. Quando nos encontrarmos em sala de aula, se vocês tiverem tentado, praticado e alguma dúvida tenha ficado, nos procurem,
nós vamos sanar essas dúvidas logo que voltarmos já. A primeira aula provavelmente vai ser para sanar dúvidas.